Nós sabemos que o processo do erro, ele é comum a todos nós, né? Em diversas fases da nossa vida, nós passamos pelo processo do erro. E o processo do erro, ele é extremamente útil para a gente aprimorar o nosso comportamento, né? A gente consegue extrair lições muito valiosas do processo do erro. Quando a gente vai para o âmbito escolar, quando a gente vai para o ambiente escolar, aí o que a gente observa é um pouco diferente. Nem sempre o processo do erro ele é valorizado dentro da escola. Muitas vezes o processo do erro, inclusive, ele é evitado. Ele é negligenciado, ele é colocado por baixo do tapete, né? Ele é visto, às vezes, como algo até indesejável. E o estudante, muitas vezes também, ele acaba tendo uma percepção, ele acaba associando o erro a uma percepção até punitiva, né? Por exemplo, às vezes, na sala de aula, o estudante é perguntado sobre alguma questão, sobre algum conhecimento, e se ele vai responder e ele dá uma resposta errada, né, muitas vezes, às vezes, a classe, né, pode até ridicularizá-lo. E aí ele fica com aquela lembrança, ele fica com aquela percepção não muito agradável em relação ao erro. Então, ele acaba associando, às vezes, o erro à vergonha, né? Então, assim, esse é um contexto que muitas vezes a gente encontra, né, dentro do ambiente de escola, mas, felizmente, hoje em dia, já existem várias pesquisas mostrando quão o erro pode ser importante no processo de aprendizagem, né? A valorização do erro, como pode ser importante isso no processo de aprendizagem, pode ser muito eficiente. Então, por exemplo, nós temos o caso de uma instituição chamada UQuibbit. É uma instituição sem fins lucrativos, lá dos Estados Unidos, e ela é associada à Universidade de Stanford. E é muito interessante o trabalho que eles fazem. Basicamente, o que é, né? Eles selecionam estudantes de matemática, né? Justamente a matemática, que muitas vezes é considerada uma disciplina difícil, né? Muitas vezes tem pessoas que acham que, bom, se eu não nasci sabendo matemática, dificilmente eu vou saber no futuro, dificilmente eu vou melhorar isso, né? E o que eles mostram nesse instituto é exatamente o contrário, que todo mundo consegue aprender matemática. E como que eles fazem isso? Eles selecionam, então, estudantes que têm dificuldade em matemática e fazem uma abordagem diferente, um tipo de aprendizagem diferente, baseada justamente na aprendizagem pelo erro. Então, como é que funciona assim em sala de aula? O estudante comete um determinado erro. Aí o professor vai lá e fala assim, bom, esse caminho que você escolheu nos levou a um resultado não esperado. O erro, basicamente, o que é? É um resultado diferente do que a gente esperava, né? Então, o estudante entende que aquele caminho levou para um resultado diferente do que estava sendo esperado. Aí o estudante tenta novamente e comete outro erro. O professor vai lá e faz a orientação. Fala, olha, esse aqui foi um outro caminho que você tentou, que também levou a um outro resultado não esperado. Não é o resultado que a gente estava querendo. Até que o estudante vai lá e acerta. Quando ele acerta, então, ele tem a visão do todo, né? Ele consegue entender os caminhos que levaram ao erro, ele consegue entender o caminho que levou ao acerto. E isso, esse processo é muito mais eficiente, né, para o estudante aprender, conhecer todo o processo, mas principalmente para ele saber que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Não é algo que tem que ser evitado, não é algo que tem que ser negligenciado, pelo contrário, é algo que, se for valorizado, vai permitir que o estudante ele tenha muito mais preparo. Porque, assim, ninguém quer errar no momento importante, né? A escola é justamente para a gente errar no momento que a gente está treinando. Então, se a gente tem essa possibilidade de entender que o erro faz parte do processo de aprendizagem, para a gente conhecer melhor, a gente vai estar muito mais preparado para os desafios que vêm na vida, né? Inclusive, a gente estava falando, né, dessa questão que alguns estudantes acabam associando até uma questão punitiva. Tem um educador britânico chamado Ken Robinson, que é bem interessante. Ele tem uma frase que diz assim: se você não está preparado para errar, você jamais terá uma ideia original. E essa frase que ele mencionou, né, ela está associada justamente à educação infantil, né, às crianças. As crianças, elas têm uma espontaneidade natural, né? Então, as crianças, geralmente, elas colocam tudo que elas estão pensando de uma forma muito autêntica. Só que se o estudante está ali dentro de sala de aula e ele começa a associar esse processo do erro com vergonha, com processo punitivo, essa espontaneidade, ela vai sendo cada vez mais cerceada, cada vez mais suprimida. E com o tempo, se você suprime a espontaneidade, você acaba suprimindo também a criatividade para resolver problemas. Ou seja, o erro precisa realmente ser valorizado, o estudante precisa entender que faz parte do processo, até para ele estar mais tranquilo, para ele manter a espontaneidade dentro de sala de aula, e aí ele conseguir manter aquela criatividade para resolver os problemas de uma maneira muito mais eficiente.